Olá, eu sou a Luciane Quedo e hoje nós falaremos sobre o futuro dos nossos filhos. Se você tem filhos, eu te garanto que eles devam ocupar ali as primeiras posições da sua lista de preocupações, não é mesmo? Mas é muito importante lembrar, assim como numa viagem de avião, que em caso de emergência você deve primeiro colocar a máscara em você e depois nas pessoas que precisam de ajuda. Assim também é quando falamos de finanças pessoais. Primeiro, nós temos que garantir que temos aí uma vida financeira saudável para que depois a gente comece ali a se preocupar com outras questões muito importantes também. Então, ter esse olhar da reserva de emergência que nós já falamos aqui, dos nossos objetivos de curto, de médio, de longo prazos, como a aposentadoria, por exemplo. E aí, num outro compartimento, os nossos filhos que nos são tão caros. É muito comum que quando essa ordem não é respeitada, muitos pais comecem a fazer reservas para os seus filhos e na primeira emergência usem esse recurso, pois não tinham de onde tirar o dinheiro. Então, esse recurso ele sempre deve ser ali o último a ser usado. São caixinhas diferentes. Quando nós equilibramos bem as caixinhas, garantimos que todas as necessidades elas sejam satisfeitas. E garantimos também que a gente não coloque demais em uma e falte na outra. Porque a gente tem que lembrar, né? Se a gente não cuidar bem do nosso próprio futuro, pode ser que o nosso filho tenha que nos sustentar. E a gente não quer isso, não é mesmo? Mas como então trazer esse tema tão importante para essa relação com as crianças? Antigamente, quando eu era criança pequena, lá em Itaquaquecetuba, falava-se que a idade ideal para começar a falar de dinheiro com os filhos era aos 12 anos. E esse assunto ele era tratado em casa, não era tratado nos bancos das escolas. Quem fazia faculdade de algumas áreas, por exemplo, como medicina, como odontologia, profissionais da área de saúde em geral, advogados, engenheiros, arquitetos, muitos que acabam abrindo as próprias empresas ou trabalhando de forma autônoma, também não aprendiam isso na faculdade. Hoje a gente já sabe que a idade ideal para começar a falar com os nossos filhos sobre dinheiro é a partir dos 3 anos de idade. Você ouviu certo, 3 anos de idade. Aquela idade em que a criança começa a nos pedir coisas que são compradas com dinheiro, ela já tem a ideia da monetização e nós já devemos começar a ensiná-la. Não é nem podemos, o verbo é realmente devemos começar a ensiná-las. Outra coisa importante é que a gente está vivendo um momento que é um marco histórico. A partir deste ano, 2022, educação financeira está incluída aí no programa base do MEC. Então isso também é muito importante e muitas crianças já estão aprendendo sobre dinheiro lá nos bancos da escola. Então é importante que você aí também saiba bem sobre esse tema para poder elevar o nível da conversa em casa. E como eu começo? Bem, eu devo começar de uma forma lúdica e hoje a gente tem aí uma série de livros muito interessantes, focados na realidade das crianças e que apresentam o mundo de finanças de forma interessante, de forma que ela pare para ouvir aquilo que a gente está falando. A partir do momento que as crianças crescem, a gente pode incorporar outras técnicas, como por exemplo, joguinhos. Pode pensar na questão da mesada, famosa mesada. Para crianças muito pequenas, a mesada acaba não funcionando bem, porque elas não têm a paciência de esperar. Então, dependendo da idade, funciona melhor a semanada. E depois, ali dos 10, 11 anos, a gente pode introduzir a mesada. Mas prestem atenção aqui, é importante que esse valor esteja de acordo com a realidade da criança e que você deixe algumas coisas ao encargo dela, para que ela use esse dinheiro para as coisas que ela deseja. E aí vem outra dica importante, não vale
presta atenção, não vale pegar o que sobrar para você. A gente tem que começar a ensinar ali desde cedo que se ela fizer o esforço de economizar, o que sobrar é dela, combinado?